Olá, meus irmãos e amigos. Hoje vamos meditar, vamos refletir sobre o Salmo número 107. Este salmo faz parte do último livro dos 150 salmos, que são divididos em 5 livros. Então, esse último livro é do Salmo 107 ao Salmo número 150. Não hoje, porque o salmo é muito grande. Quando surgir um salmo pequeno, como o Salmo 117, eu vou então trabalhar um pouco mais sobre as razões para essa divisão dos 5 livros dos Salmos e também o seu paralelo, porque, segundo alguns estudiosos, há uma razão para dividir o Salmo em 5 livros e também existem um paralelo, como alguns fazem, em outros livros do Velho Testamento. Mas agora, então, vamos meditar no Salmo 107. O que podemos aprender? É um salmo também grande em termos de número de versículos, são 43 versículos. Mas é interessante que há uma semelhança também com respeito ao Salmo 104, 105, 106. Por quê? Porque também é um salmo didático. É um salmo que faz uma narrativa. Essa é alguma das peculiaridades de alguns salmos. Enquanto que a maioria dos salmos, o escritor ou a família de escritores, podemos dizer, como a família dos coraitas, esses escritores dos salmos outros contam mais a experiência pessoal, particular, seja do indivíduo, da família ou daquele grupo social. Mas outros salmos falam da nação, principalmente nos aspectos históricos, do seu começo, da ação de Deus, como a gente já viu aquele salmo que falou sobre a ação de Deus de separar para si um povo, libertando do cativeiro e levando à terra prometida. Já no salmo anterior, o Salmo 106, nós vimos a mesma narrativa sobre as questões históricas dos hebreus, mas pontuando a incredulidade, a falta de confiança e a desobediência do povo para com Deus, apesar de tudo que Deus fizera. Mesmo assim, Deus não faltou com a sua palavra, sendo realmente o cumpridor de suas promessas para o seu povo, a partir do que Deus fizera ou prometera a Abraão, Isaque e Jacó. Agora, o Salmo 107 tem uma cronologia diferente, porque tudo indica pelo texto que esse salmo foi escrito para retratar a experiência dos que voltaram do cativeiro. Não apenas o cativeiro babilônico, mas o cativeiro que ocorreu em outros povos, em outros lugares, porque Samaria, nós sabemos, foi destruída no ano 722 a.C. Samaria, capital do Reino do Norte, que era composto por 10 tribos. E no ano 586 a.C., a capital, Jerusalém, a capital do Reino do Sul, composta por 2 nações, ou melhor, 2 tribos, a tribo de Judá, a sua maioria, e a tribo de Benjamim. 70 anos após o cativeiro babilônico, Deus então permitiu que o povo retornasse para a sua terra de origem, a terra prometida dada pelo Senhor aos seus servos. Então, o Salmo 107 faz essa narrativa e, segundo alguns pesquisadores, esse salmo longo é dividido em 4 partes, que aqui nós vamos mencioná-las para efeito didático da nossa reflexão. Essas 4 partes pontuam muito bem a ação de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com aqueles que confiam no Senhor. O Salmo 107 começa assim: portanto, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, o Salmo 106 começa também falando dessa gratidão, desse louvor a Deus. E aqui pontua o motivo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Bondade e amor são coisas indissociáveis quanto ao caráter de Deus e quanto à ação de Deus. Deus é bom, Deus ama e logo Ele manifesta esse amor em atos de bondade. Alguns fazem a separação entre benignidade e bondade, dizendo que benignidade tem a ver com algo latente, ou seja, as intenções
o que vai no coração da pessoa, um coração benigno. Mas a bondade é a prática desse desejo. A bondade é algo patente, que fica em evidência. Seja de uma forma ou de outra, tudo isso é parte do amor de Deus. Deis graças ao Senhor pelo seu amor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Nós podemos vivenciar no dia a dia a bondade e o amor de Deus. E continua aqui, porque os 3 versículos, esqueci de falar isso, os 3 primeiros versículos do Salmo 107 na verdade, uma descrição dessa alegria em estar juntos, realmente louvando e adorando ao Senhor. O verso 2, portanto, diz: assim digam os que o Senhor resgatou, os que ele livrou da mão ou das mãos do adversário, e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Aqui está falando desta, digamos, congregação, deste ajuntamento de pessoas que tiveram a alegria, a bênção e o privilégio de contemplarem a ação de Deus, favorecendo-lhes o retorno à cidade e à terra prometida. É interessante, porque aqui fala dos 4 pontos cardeais: do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Dos 4 cantos da terra, Deus trouxe de volta o seu povo a Jerusalém. E esse povo reunido, congregado, deveria então reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, o livramento de Deus e cantarem louvores a Deus. Eu creio que numa comparação muito superficial, a Covid nos separou uns dos outros, a quarentena nos distanciou, os templos ficaram fechados na sua maioria. Pois bem, diz a palavra de Deus que Deus ouve as nossas orações, e o povo orou, clamou, e agora, devido à flexibilização, o retorno gradual, à rotina, então as igrejas passaram a funcionar com cuidado, com distanciamento, com higienização, álcool gel, etc, etc, uso de máscara. Nós voltamos, como aqui na PIB da Barra em Duque de Caxias, nós voltamos, mas então a primeira atitude é louvar a Deus. Claro que houve perdas, lamentamos muito o sofrimento, famílias enlutadas, gente desempregada, pessoas com sofrimento diversos por doenças consequentes realmente da pandemia, do distanciamento, da quebra da rotina, do rompimento de vínculos, abrupto rompimento. Tudo isso precisa ser cuidado, tudo isso precisa ser sentido e acolhida cada pessoa que assim sofre. Mas o importante é, nesse retorno, nós falarmos para Deus: obrigado, Senhor, apesar de tudo que passamos, todas as dificuldades e perdas, nós te louvamos e te adoramos. Certamente o salmista aqui do Salmo 107, de 1 a 3, está falando a respeito desta alegria pelo ajuntamento e realmente a alegria em estar reunido de forma a adorar, todo o povo adorar ao Senhor. Interessante que agora, a partir do verso 1 ao verso 3, então a próxima parte dessa divisão que a gente encontra no Salmo 107 é do verso 4 ao versículo 9. O que nós encontramos nessa primeira divisão assim, já que a primeira parte foi a introdução? Agora, do 4 ao 9, a gente encontra situações que realmente Deus fez. Os errantes que foram recuperados. Diz assim no verso 4: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Os que voltaram tiveram que enfrentar o deserto. Saíram de onde estavam, saíram dos lugares para onde foram sem desejar, e agora, sob a orientação de Deus, eles retornam. Mas entre o lugar em que estavam e a terra que desejavam, havia um deserto para ser atravessado. Diz o texto: estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou da sua tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro
a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Porque ele sacia o sedento e faz plenamente e satisfaz plenamente o faminto. Então, por essas palavras aqui, do verso 4 ao versículo 9, eu fiz uma leitura completa para a gente entender esse bloco aqui. O salmista coloca exatamente essa gratidão ao Senhor por aquilo que Deus havia feito. Eles agradecem. Eles atravessaram para retornar, atravessaram o deserto, passaram fome, passaram sede e finalmente Deus os conduziu a uma cidade habitada. Eu creio que de forma figurada, entre o lugar em que estamos, ou melhor, a situação em que estamos e para onde Deus deseja nos conduzir, para uma nova realidade, há um deserto a ser enfrentado. Mas o importante é não parar no deserto, é não ficar estacionado. Nós estamos numa Covid, estamos vivendo a quarentena ainda, em alguns lugares ainda há lockdown, mas o importante é não parar, é não deixar de crer, é não deixar de confiar em Deus. É um deserto, mas Deus provê a água da rocha, Deus provê o maná dos céus, Deus provê a proteção contra os adversários, os inimigos naturais da ovelha, que são o lobo, os coiotes, o urso e leão. Deus protege o seu povo desses inimigos que querem não apenas comprometer a fé, mas, sobretudo, destruir. Deus guarda o seu povo. E aqui o salmista pontua exatamente esse caminho que Deus realmente, pelo qual trilhou ou conduziu o seu povo, Deus guardou. Você pode estar sedento, pode estar faminto, no sentido figurado dos termos para com respeito à alegria, à paz, mas continue caminhando. Deus é com você nesta travessia. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Permaneça confiante em Deus, porque Deus tem um alvo para você e Ele há de conduzir você para este momento, esse novo momento, essa nova realidade. Agora, interessante, no versículos 10 a 16, a gente encontra outra mensagem, outra questão, já que o verso 4 e o verso 9 falam daqueles que foram, digamos assim, tiveram a oportunidade da recuperação, os errantes, os que andavam pelo deserto, Deus os recuperou, os levou para o lugar desejado. Na segunda parte agora, do verso 17 ao verso, ou melhor, do verso 10 ao verso 16, fala dos prisioneiros soltos. Eu vou ler aqui todo esse bloco para nós, então, meditarmos nele. Diz assim: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. A linguagem não poderia ser mais precisa para descrever o sofrimento dos prisioneiros. Quando você vê uma pessoa presa, ela pode ser presa por dois motivos: porque cometeu um crime, cometeu um ato, uma infração, ou porque foi injustamente condenada. Só há duas possibilidades para uma pessoa ser presa: por justiça, que foi feita contra os seus atos de injustiça, ou pela injustiça praticada, se ela era uma pessoa justa. A lei dos homens podem falhar, mas a lei de Deus não falha. Por isso que quem está preso injustamente tem paz no coração, tem tranquilidade na alma, ainda que fisicamente sofra por todas as consequências que uma prisão injusta possa promover ou oferecer, digamos assim. Mas quem está preso justamente sabe
E a consciência dói e admite, eu estou aqui porque eu mereço. A diferença é que nem sempre a pessoa que sofre ou está presa justamente admite e reconhece o seu erro. Sempre terceiriza responsabilidades. A Bíblia fala de pessoas que foram presas injustamente e pessoas que foram presas porque mereciam ser presas. A Bíblia fala de Doeg, que foi preso porque cometeu injustiça. A Bíblia fala de José, que foi preso injustamente. Daniel, preso injustamente. Paulo e Silas, presos injustamente. Então a diferença não é a condição em que a pessoa está, mas no caso da prisão, mas os motivos pelos quais a pessoa foi colocada na prisão. Aqui, do Salmo 107, versos 10 ao verso 16, fala da prisão, mas de uma prisão justa. Os hebreus aqui, os que foram presos, não foram presos injustamente, foram presos justamente, porque diz aqui no versículo 11, pois eles se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Não deram ouvidos à palavra de Deus, não deram ouvidos à instrução de Deus, não temeram ao Senhor. E em função desse ato de rebeldia, de falta de obediência e temor ao Senhor, eles sofreram. Foram levados cativos, foram postos em correntes de bronze, foram acorrentados, foram subjugados, foram humilhados. E mais do que a prisão, que já é algo ruim, a forma de tratamento. Foram presos, as correntes. Gente, é algo muito difícil. Não é nada prazeroso ver uma pessoa presa. Muito mais a pessoa se vê presa. Mas é o que a Bíblia diz no versículo, eu não havia comentado, mas o verso 6 do Salmo 107 e o verso 13 tem quase a mesma linguagem. Eu vou ler novamente o verso 6. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E o verso 13, na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Percebeu? A mesma palavra. Como uma canção que tem um estribilho, que tem um coro, uma frase, uma estrofe que se repete. No meio da aflição, no meio da dor, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu e os livrou da sua tribulação. Aqueles que estavam pelo deserto, vivendo errantes, famintos e sedentos, clamaram ao Senhor e Deus os levou à terra prometida. De volta, os que estavam presos, acorrentados, que estavam subjugados, clamaram ao Senhor e o Senhor os ouviu. Ou seja, eles reconheceram, no caso dos presos, reconheceram, confessaram os seus erros, buscaram o Senhor e o Senhor interveio. E diz o texto que o Senhor rompeu as trancas, tirou a prisão, não só das correntes das mãos, mas abriu as portas, porque aqui diz no versículo 16, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Deus os libertou. A verdadeira liberdade está em Jesus. Tem muita gente livre que sai da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade, da faculdade para o lazer. Tem gente que pode ir e exerce o direito de ir e vir, direito constitucional de ir e vir, mas estão presas interiormente. A mente está presa, cativa a maus pensamentos. O coração está preso, dependente das coisas que lhe roubam a paz e a alegria do coração. Mas a outra parte que a Bíblia coloca, dos versos 17 ao verso 22, sobre os enfermos, sobre os que estão doentes. Vejam só, eu vou ler todo esse bloco, versos 17 a 22 do Salmo 107. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os salvou da sua tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Então, do verso 17 ao verso 22,
esse bloco aqui, esse conjunto de versículos, fala a respeito dos doentes. Esses doentes que demonstravam uma enfermidade através da mudança do comportamento. E qual foi a mudança que eles tiveram? Vejam só, sentiram repugnância por causa da morte e chegaram, sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Quando alguém deixa de se alimentar, imagine só, você que é pai, que é mãe, quando é que você percebe que seu filho, a sua filha está doente? Pela mudança de comportamento. Não ri mais, não sorri mais, não tem mais o ânimo, não brinca como antes, não tem a mesma rotina e quando chega na hora da alimentação, não tem o prazer de comer, empurra a comida, diz que não quer, e aí o pai e a mãe que são sensíveis e observam as alterações do comportamento, dizem, olha, meu filho não está bem, minha filha não está bem, está rejeitando alimento. Pois bem, aqui o salmista, nos versos 17 ao 22, retrata bem aqui como esses homens e mulheres estavam demonstrando doença, seja física ou emocional, e eles então demonstram essa enfermidade pela repugnância que eles têm para com o alimento. Imagine alguém rejeitar aquele prato que antes comia com prazer. Imagine aquela pessoa dizer não para aquele prato agradável aos olhos, com aroma que cativa a pessoa e o convida a alimentar-se. Pois bem, o salmista diz que eles estavam doentes e estavam à beira da morte. E havia uma doença que os levou realmente a rejeitarem ou a injetarem o alimento e se desesperarem até. Quanta gente hoje, por causa da Covid, tem alterado o seu comportamento. Ainda que não tenham sido, graças a Deus, contaminados pela Covid-19, a doença, ou melhor, não tendo sido contaminados pelo novo coronavírus que provoca a Covid, que é a doença, eles mudam o comportamento, não se alimentam mais, não tem mais prazer em comer. Por quê? Não é uma enfermidade física, nesse caso, é algo emocional. E diz a Bíblia que esses homens e mulheres doentes clamaram ao Senhor, e aí o verso 19 repete aquela frase, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Está difícil para você? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E é interessante que no verso 21, a gente observa como também no verso 8, diz assim o verso 8 do Salmo 107, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por sua maravilha em favor dos homens. E o verso 21, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles reconheçam o que Deus fez. Porque é interessante o Salmo. Vem o ato de incredulidade. Se você ler aqui no verso 17 do Salmo 107, tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Novamente, desobedeceram, agiram sem temor a Deus, sofreram as consequências, clamaram ao Senhor, Deus ouviu, e então diz o texto, que eles deem graças ao Senhor. Clamar a Deus não é algo que alguém precisa realmente nos instruir a fazer. É natural pedir socorro na hora do aperto, na hora da aflição. A questão toda é o depois. Quanta gente na quarentena tem clamado a Deus, orado, feito culto todo dia, lido a palavra. Agora que está havendo a flexibilização, o retorno gradual à rotina, alguém se lembra? Alguém por acaso já voltou para a igreja por tempo depois que a igreja abriu as portas do templo? Será que já foi lá para agradecer? Será que realmente reconhece o poder de Deus? Os apóstolos clamaram a Jesus durante a tempestade. E quando veio a bonança, eles disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E continuaram com Jesus. Continue com Jesus. A pandemia vai passar em nome de Jesus. Vacinas serão realmente apresentadas para proteger aqueles que precisam realmente voltar à rotina. A população mundial precisa ser realmente protegida contra este e outros coronavírus. Pois bem, a questão toda é, vai agradecer? Vai dizer obrigado, Senhor, pelo livramento?
Pois bem, então agora o outro grupo de versículos, o penúltimo, é dos versos 23 a 32, que fala sobre o salvamento diante das situações críticas no mar, diante da tempestade. É um texto longo, mas vou ler e você acompanha versos 23 a 32 do Salmo 107. E fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas e em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aqui sobre tempestade. Nós já enfrentamos tempestades. Às vezes uma tempestade que aconteceu onde nós sabíamos que ia acontecer, porque os sistemas de meteorologia disseram, vai haver uma tempestade, prepare. E aí quando a pessoa vai enfrentar uma tempestade que ela sabe que vai acontecer, ela tenta minimizar os seus efeitos, se protege, tranca as portas, coloca realmente um sistema de proteção para si e para a sua família. Mas quando vem a surpresa da tempestade, aí realmente é uma dificuldade. É isso que a Bíblia fala nos versos 23 a 32 do Salmo número 107. Eles fizeram planos. Vamos atravessar o mar, vamos fazer negócios, vamos realmente divulgar os nossos produtos, vamos vender o que nós plantamos e colhemos, vamos vender o que nós construímos, o que nós produzimos. Mas aí diz a Bíblia que no meio daquela viagem, Deus mesmo mandou uma tempestade. E por que Deus mandou? Porque simplesmente eles não deram glórias ao Senhor. Veja só como a Bíblia fala desses homens incrédulos que confiam mais em seus planos, que confiam mais em seus projetos, que confiam mais em seus desejos. E diz a Bíblia que Deus mandou a tempestade. E essa tempestade fez com que eles vivessem subindo e descendo aquelas ondas violentas. O barco subia e descia, o barco de um lado para o outro, ficaram tontos diante do avanço das ondas e o balançar do barco. E aí diz a Bíblia, no verso 28, o refrão: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Realmente a Covid-19 veio com uma tempestade de forma inesperada. Muita gente não acreditou, muita gente não se preparou, muita gente não se protegeu. Não estou me referindo aos que pereceram, mas aos que ainda estão vivendo contra as instruções, não usam máscara, não usam álcool gel, não mantêm o distanciamento social e realmente vivem como se estivesse normal. E aí, de repente, vem a surpresa. A tempestade veio sobre aqueles hebreus, sobre aqueles habitantes daquela região, e eles então clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu, e o Senhor trouxe bonança, trouxe realmente tranquilidade. O mar serenou, as ondas se acalmaram, o vento parou de soprar forte. E então, diz o texto, que eles deem graças ao Senhor. Querido, dê graças ao Senhor. Pegue a sua esposa, pegue o seu marido, pegue os seus filhos, pegue a mão dos seus pais e vão juntos à casa do Senhor depois da liberação para a sua igreja, para a sua cidade. Vá adorar ao Senhor. Clame a Deus na hora da dificuldade, mas adore a Deus agradecendo na hora da bênção. É interessante isso. E agora, o último bloco, do verso 33 ao verso 42, é um texto que fala sobre a ação de Deus. Diz assim, no verso 33. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca.
Faz da terra fértil um solo estéril, por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali se assenta os famintos, ali ele assenta os famintos para fundarem uma nova cidade, ou uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados em opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Sabe o que é isso? É o juízo de Deus. Deus é justo. Deus é amor. A Bíblia fala aqui na expressão amor leal. Sabe o que é amor leal? Misericórdia. É um amor que não depende das circunstâncias, é um amor apesar de, um amor independente dele. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E aqueles que se rebelam, os nobres, os que têm recursos, os que acham que podem tudo, que podem condenar o inocente, que podem liberar o culpado, que se acham realmente acima do bem e do mal, Deus é justo. Ele faz as coisas impossíveis. Ele torna uma terra estéril, habitada, ou habitável e produtiva. Ele torna uma terra desértica e estéril em uma terra habitada e produtiva. E ele torna uma terra habitada e produtiva numa terra desértica e estéril. Ele torna um leito de rio cheio, ele torna seco. E ele torna um lugar seco num ribeiro que corre de forma veloz. Ele exalta quem se humilha, ele humilha quem se exalta. Ele faz tudo porque ele é o supremo juiz. Então, confie em Deus, creia em Deus. O versículo final, que é a conclusão do Salmo 107, diz assim: reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Veja o Salmo 107. Leia tantas vezes quanto for necessário para você entender que Deus é maravilhoso. Ele ouve a aflição do aflito, ele ouve a oração daquele que clama, mas ele julga os que realmente se rebelam para que entendam que só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe e seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.